amigo de longa data, Cláudio Tinoco, vereador, já trabalhou no Executivo Estadual, já trabalhou no Executivo Municipal, conhece muito a cidade de Salvador. Ah, Bem-vindo, Cláudio. É um grande prazer, é uma honra ter você aqui no nosso canal. Eu que lhe agradeço, Aurélio. Para mim é um grande prazer estar no seu canal, sobretudo conversando com essa figura fantástica. Nós acompanhamos a tua trajetória também, tivemos oportunidades de conversar no passado recente sobre diversos temas de interesse de Salvador e da Bahia, sobretudo na cultura. Você que já foi membro do Conselho Estadual. Para mim é aqui uma grande honra estar com os seus seguidores, com todos aqueles que acompanham também esse seu programa. Ótimo. Cláudio, você voltou para a Câmara agora, depois de um trabalho no Executivo. Conta como é que foi isso, como é que foi essa experiência, essa última experiência, claro, pode falar das anteriores também, mas como é que foi essa última experiência que está mais recente? Tá. Já que você sugeriu que eu pudesse falar das anteriores, eu Sim, pode, aproveito, fique à claro, vontade. Aurélio. Não, é verdade. Muitas pessoas acabam acompanhando o último trabalho e ficam com essa referência, né? Mas a gente vem de uma trajetória longa na administração pública, que é a minha formação. Eu sou especialista em políticas públicas, em gestão de cidades e direcionei toda a minha formação exatamente para atenção às cidades. Essa sempre foi uma busca. Até estudos que eu fiz que foram complementares à minha formação, como, por exemplo, no direito público, eu direcionei o meu estudo para o direito público municipal. E isso me permitiu ocupar funções diversas, mesmo nas funções que eu ocupei na área regional, na área do Estado, por exemplo, sempre elas foram voltadas muito para os municípios, para as cidades, sobretudo do interior. Eu comecei muito cedo, estagiando nas docas, lá no Porto de Salvador, na Codeba, mas depois disso eu comecei a ocupar algumas funções no Estado, entre elas a de superintendente da Secretaria de Educação do Estado. Durante 4 anos, no governo de César Borges, eu pude ali desenvolver uma série e coordenar uma série de programas, como o Faz Universitário, abrindo espaços que era de abertura das escolas aos finais de semana. Mas o grande projeto de condução nossa ali foi um dos projetos do Educar para Vencer, na gestão de Heraldo Tinoco, que eu diria revolucionou muito a educação na Bahia, voltado para a correção do fluxo escolar, para o estímulo à leitura, para a autonomia da gestão escolar. E, no meu caso, eu conduzi um dos projetos desse programa, que foi o de fortalecimento da gestão municipal. Foi a oportunidade que eu tive de conhecer quase que 300 cidades do interior da Bahia, lidando com a educação. Depois disso, eu assumi a chefia de gabinete da Secretaria de Infraestrutura do Estado e, no final do governo de Paulo Souto, no último ano dele, eu assumi a titularidade da Secretaria de Infraestrutura, que me deu também uma bagagem muito importante para conhecer ainda mais a Bahia, não só na área da sua infraestrutura de transporte, de energia e de comunicações, mas também essa perspectiva da gente compreender um pouco melhor a logística implantada em toda a Bahia, do ponto de vista de integração das regiões e, é claro, a perspectiva da gente investir na implantação de um sistema multimodal, e foi através de um grande programa de planejamento da logística de transportes da Bahia que a gente acabou conhecendo e atuando de forma muito significativa nessa área. Depois disso, foi que veio o meu projeto político, né? Eu comecei a me candidatar a vereador em 2008, em Salvador, quando eu tomei a decisão em 2007 de seguir a minha vocação política, e de lá para cá eu venho exercendo, de fato, essa atividade como protagonista, né? De colocar o meu nome à disposição do eleitor e da sociedade soteropolitana. Nesse intervalo, eu tive 2 momentos. Primeiro, como presidente da Saltur, entre 2009 e 2012, Foi a e, época, mais recentemente, foi a época que eu te conheci. Eu te é, conheci quando você estava nessa altura, a gente se encontrou num evento. Foi a época que a gente se conheceu exatamente, pessoalmente. exatamente. E, mais recentemente, como você mesmo colocou, a Secretaria de Cultura e Turismo, na gestão do prefeito Assemineto, de 2017 até março, até 3 de abril desse ano, quando, de fato, a gente pôde, eu não só atuar de uma forma significativa na cultura e no turismo de Salvador, mas, de fato, colocar a cidade de Salvador de volta no patamar de projeção nacional e internacional, que levou Salvador a
ser considerado um dos destinos a ser visitado pelos turistas estrangeiros no mundo, talvez o único destino definido pelo The New York Times a ser visitado no ano de 2019. A gente conseguiu recuperar muito o fluxo turístico em Salvador. É claro que contei com toda a confiança do prefeito para conduzir intervenções importantes, como a construção do novo centro de convenções. Eu que, mesmo como vereador, na minha primeira legislatura, eu já atuava junto ao trade turístico da cidade na defesa, primeiro da recuperação do centro de convenções da Bahia, depois do desabamento na sua reconstrução. E é claro que eu tive a grande honra e uma felicidade de poder estar à frente desta grande obra, que é o Centro de Convenções de Salvador. Conduzimos toda a execução do ProDetour também, que depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre questões específicas, mas é claro que eu diria a você que, da mesma forma como eu saí da secretaria com o nível de satisfação pelos resultados, pela entrega e talvez pela percepção da satisfação também da sociedade, né, daqueles setores que são vinculados àquela atividade que a gente representava, eu saí também frustrado porque eu saí só por causa do prazo que a lei eleitoral exige de desincompatibilização para sair candidato à reeleição esse ano, mas deixei a secretaria no momento da pandemia e eu tenho o espírito de eu talvez me motive muito mais pelas dificuldades do que pelas facilidades. Então, eu senti muito que eu não estaria à frente da secretaria para estar mais próximo ainda do prefeito, de toda a equipe da prefeitura, nesse enfrentamento e, mais do que isso, na retomada realmente dessas atividades no pós-pandemia e também na atenção nesse período. Mas fica aqui a nossa satisfação com o legado deixado, a nossa alegria de ter participado dessa grande gestão de ACM Neto à frente da Prefeitura de Salvador, e isso marca mais do que qualquer satisfação de ordem pessoal. É claro que aquilo que a gente mais eu diria, motiva, que é com a opinião pública, com a manifestação das pessoas, com aquilo que eu ouço, daquilo que eu vejo nas minhas redes sociais, as pessoas reconhecendo realmente que a gente teve, pelo menos, um bom trabalho realizado. Cláudio, você tem uma marca que você colocou, eu acho, 30 anos ou menos de 30 anos quando foi superintendente na Secretaria de Educação? Tinha menos de 30 anos. Menos de 30 anos, você começou bem tinha jovem. 20, acho que eu tinha 28 ou 29 anos. Eu calculei por aí. Com 26, eu fui gerente de Previdência do IPS, que era o Instituto de Previdência e Assistência Social de Salvador, na gestão de Embaçaí, em 97. Você fica fazendo essas perguntas, eu acabo denunciando a minha idade. Não, mas a sua idade está no site da Câmara. É verdade. Tá a transparência, hoje não tem mais como esconder. Tem muita gente que olha pra minha cara e acha que eu ainda sou menino, não, Aurélio, entendeu? Mas homem não tem esse negócio, homem tem que dizer a idade. Né? Tem não. Mulher, tudo bem, a gente tem que ser cavalheiro e não perguntar, mas... Mas é verdade também que a gente, seja homem, mulher, a grande satisfação é na trajetória de vida a gente olhar para trás e ter a satisfação, né, de poder... o cargo passa, né? Eu nunca me apeguei a cargo público, sempre saí, me desliguei dos órgãos. Eu acho que a própria formação em administração pública, além de, lógico, princípios e valores que são pessoais mesmo, contribuem para isso. Mas é claro que aquilo que a gente realiza marca, né? Eu nunca tive vaidade com o nome na placa de inauguração, apesar de meu nome estar lá marcado no centro de convenções, mas é muito mais o efeito daquilo que a gente faz, né? Eu acho que isso é muito importante na vida de qualquer pessoa. E hoje em dia, na política, aquilo que você não faz, ou seja, você saiu de todos esses cargos sem nenhum processo, sem nada, sem nenhuma acusação, né? Isso é importante também, né? Porque a gente tem que... a gente busca... O Brasil tem chegado num patamar mais elevado de exigência de probidade na gestão pública, né? Você que é um especialista, né? De que as pessoas sejam honestas quando estão em cargos executivos, né? Eu sei que você... Isso é uma marca sua também importante. É verdade. Eu tive, além da formação, que me ajudou muito, eu tive bons professores na universidade, né, onde a gente discutia, inclusive, eu estudei contabilidade pública, finanças públicas, então a gente estava ali imbuído para poder
exatamente incorporar um conhecimento daquilo que é essencial exatamente para ser um administrador público. Então, se eu fizesse e praticasse diferente do que eu tinha aprendido na academia, na escola, seria a mesma coisa de alguém construir um prédio, um engenheiro, de repente fazer aquilo diferente do que ele aprendeu e colocar em risco, por exemplo, a viabilidade, a sustentação e, consequentemente, vidas. Então, é mais ou menos com isso. Mas, na verdade, eu tive também duas contribuições importantes que vêm da minha família mesmo. Os princípios e valores familiares, né, que são lastros da nossa família realmente, que são cultivados por toda a nossa família. Quando eu falo família, é toda a extensão mesmo. Posso aqui falar que os Tinocos Melo são realmente pessoas que a gente não conte vê. um pouco do seu pai, da sua tradição da família. Ah, legal. Eu acho que é importante, né? Quem não conhece, por muita gente às vezes perde a memória, as novas gerações, né? Você sabe que o meu trabalho como historiador também é sempre recuperar essa memória. Tá num projeto empenhado nisso, né? Mas Olha, conte um pouco disso. com certeza, Aurélio. Isso é tão importante para mim que eu costumo realmente, nas minhas reuniões, pode ser até uma reunião de base comunitária, em uma comunidade mais simples possível, ou pode ser isso também num fórum de empresários, por exemplo. É sempre bom a gente estar pontuando isso, porque a gente não pode transparecer ou parecer, né? A gente tem que ser realmente, essencialmente. É muito comum, até em programas eleitorais, a gente vê sempre ali os candidatos se apresentando. Eu morei na Liberdade, eu nasci numa encosta, eu sou tal, tal, tal. Como se isso, sozinho, né, isolado, pudesse ser um certificado da sua integridade, da sua humildade, que isso lhe dá, enfim, né, um crédito com a população e com o próprio eleitor. Eu costumo tratar isso com muita responsabilidade, mas é bom a gente falar disso. Então, na verdade, assim, eu sou filho de uma baiana com um pernambucano. Então, não eram próximos para poder, de repente, servir ali com essa proximidade, uma constituição familiar. Então, isso é muito inusitado, porque minha família, na verdade, é do interior, lá de Ibirataia, na região de Piauí, inclusive era distrito de Piauí, uma região do Cacau, mas o núcleo dos meus avós, que era ali uma vila onde os filhos, praticamente mesmo os casados, enfim, constituíram famílias, cada um tinha uma roça ali de cacau, mas meus avós, eles deixaram tudo aquilo em Birataia por causa da educação dos filhos. Então, quando minha tia fez a idade de cursar o ginasial, fazer a admissão, elas foram para Jaguaquara, porque lá em Jaguaquara tinha um grande colégio chamado Taylor Egídio, né? Era um colégio de base cristã evangélica, um inglês Taylor e o Egídio se juntaram para evangelizar no interior da Bahia. E o Egídio é um parente nosso também, o meu bisavô, me parece. E ali era a referência da família, né? Então, meu avô pegou os filhos, 8 filhos e os sobrinhos, e levou para Jaguaquara. Quando a minha tia Nilde fez a idade de fazer a faculdade, ele então traz todos aqueles filhos aqui para Salvador. A minha família se constituiu ali na Junqueira Ares, nos Barris, e foi dessa forma que a gente aqui começa a povoar Salvador, né? Meus pais se conheceram, minha família, tanto por parte de mãe e de pai, eram evangélicas, e são ainda. Meus pais se conheceram dentro da igreja Sião, ali na Graça, porque meu pai tinha recém-chegado de Recife, e eram muito novos, e ali foi uma paixão, casaram, depois foram para São Paulo, foram para Recife, e quando voltam, eu nasço aqui em Salvador. E aqui eles se constituíram até o final, meus pais já são falecidos. E tem uma coisa também muito interessante, porque a minha referência, meu pai que tinha empresa de transporte, depois acabou indo parar no polo petroquímico e tal, mas meu pai sempre foi uma pessoa voltada para o trabalho muito. Minha mãe era uma dona de casa com grandes habilidades artísticas de ensinar, inclusive, essa arte dela. É muito solidária e é uma pessoa que voltou a ter uma vida ativa na igreja muito importante, né? Era uma diaconisa, então uma pessoa voltada para o social também, dentro do núcleo da igreja, da célula da igreja. Mas eu acabei botando na minha cabeça que eu não seguiria nada que não fosse ter uma profissão. Então, meus pais não eram formados, meus irmãos mais velhos não eram formados, e eu então botei na cabeça que eu queria, sim, diferente deles, mas com todos os princípios e valores cultivados, mas ter essa profissão, que eu fiz a escolha, então, de fazer administração pública, e tinha duas referências
depois ali durante a minha formação, que era meu tio Heraldo Tinoco, um carlista, um político também com formação técnica, né, já atuando na administração há algum tempo, foi secretário de Educação, foi deputado muito cedo, deputado federal, e meu tio mais novo, Eduardo Tinoco, que era um cara da esquerda, um cara que foi líder do movimento estudantil, guru de muitas figuras da esquerda e um cara com uma inteligência política muito apurada. Então, essas duas referências me contribuíram muito para eu, assim, a minha formação política, né? E, infelizmente, eu perdi Heraldo muito cedo. Heraldo acabou vindo a falecer, não me viu nem na minha primeira candidatura ainda. Ele que era uma grande referência. E Eduardo foi um grande incentivador, colou comigo. Perdemos a primeira eleição em 2008. Em 2012, inclusive, quando a gente venceu, foi assim aquela alegria muito grande, me ajudou a construir todo o meu plano de trabalho dentro da Câmara Municipal. E tem coisas assim muito marcantes, mas Eduardo acabou falecendo também em 2013, muito cedo ainda. Então essas referências eu fui perdendo e eu sinto muita falta, mas eles me ensinaram muito, muito Mas mesmo. você Então eu tenho mantém, assim, no vocês, núcleo da minha família uma você, influência muito grande e você, fico muito honrado com tudo isso. você perdeu a referência física, mas eu acho que uma coisa interessante de notar, Cláudio, que salta aos olhos, né? Que na Bahia, eu acho que eu sempre digo que a política ecumênica na Bahia, e isso inclui as pessoas mudarem de lado, de posição e coisa e tal. Mas você mantém uma coerência muito grande, você está no mesmo partido há mais de 20 anos, assim, quer dizer, no mesmo grupo político, na mesma postura. A gente já conversou também, você tem uma clareza sobre questões chamadas ideológicas, né? Eu acho que a gente não precisa evitar o Uhum. termo, né? Uhum. E você tem uma coerência muito grande no seu pensamento, na sua forma de ver, essa visão de mundo, né? No sentido de onde situar o Estado, qual é o papel do Estado, qual é o papel da política, né? Então essa coerência é uma coisa interessante. Então eu queria que você falasse um pouco disso, de como você vê Uhum. esse grupo político claro, Uhum. tinha, como você falou do seu tio, Heraldo Tinoco, tinha essa coisa, essa referência no antigo carlismo, né? Uhum. Que era uma coisa diferente do que é hoje, mas enfim, eu também eu sou muito amigo de Júnior e acompanho a família sempre sou um admirador desse Uhum. trabalho. Você falasse como, e depois esse desenvolvimento de lá para cá, que, claro, tudo foi se adaptando à realidade, a realidade do Brasil mudou, né, nesse ponto. Uhum. Como é que você foi Uhum. acompanhando isso? Como é que é a sua visão? Olha, eu acho que eu resumo isso de duas formas. Uma por essa influência de uma formação pessoal, né? A gente tem uma clareza muito forte em relação à não apropriação daquilo que é público, né? Nós não temos nenhuma apego patrimonialista. Isso é uma coisa que influencia muito em a gente poder seguir na vida pública, né? Com muita austeridade, com probidade, né? Você mesmo citou antes até dessa abordagem. Eu tenho 28 anos na administração pública, passei por cargos com orçamentos de mais de R$ 1 bilhão, nunca tive uma conta reprovada, nunca tive nenhuma investigação, nada de. Fico muito à vontade sempre para fazer as defesas, né? Procurei, pelo conhecimento, também incorporar experiência para poder fazer as coisas certas, mas somos falhos também. A administração pública burocrática ainda precisa estar muito afiada para poder não cometer erros. Mas eu acho que uma outra influência, de fato, é do ponto de vista daquilo que a gente chama de ideologia, né? Então, eu tenho uma concepção realmente do mundo e da sociedade sobre a liberdade, né? Isso tem uma referência em todas as áreas, né? Em relação à liberdade pessoal, à liberdade individual, e é claro que a liberdade, isso até na dimensão econômica também, né? Não sou um adepto de um Estado mínimo, por outro lado, acho que é preciso a gente ter um Estado gerencial, e o Democratas, desde o seu antigo PFL e das experiências aqui na Bahia, me trouxeram essa, vamos dizer assim, essa referência, né? Eu via
realmente por dentro da administração esse apego a esse estado gerencial, né? A meritocracia, a resultados, a planejamento. Então, eu tive a honra de trabalhar com períodos com Valdec Ornelas, com o próprio Luiz Carreira na Secretaria de Planejamento, entre tantos outros que já estão mais antigos na administração, mas vi Neto mais recentemente na sua gestão, eu diria, atrair, mesmo com um compromisso partidário de uma sustentação de um governo, trazer para dentro da sua gestão pessoas com referência, mas com um perfil muito técnico. Eu cito aqui o exemplo de um Bruno Barral, que acabou como engenheiro elétrico indo para uma diretoria de iluminação, mas mostrando uma capacidade gerencial, por exemplo, gestora, e poder ser um secretário de educação do município. Né? Vi um Guilherme Bellintani ser revelado por ACM Neto, né? Com uma inteligência muito incomum, né? Com uma capacidade visionária, e, enfim. Então, essas referências elas foram muito importantes. E, por último, com toda essa crise, né? Que o país passa, que o Brasil passa na última década, sobretudo, depois de mensalões, Lava Jato e tantas outras coisas, eu acho que o partido teve momentos assim muito marcantes. Eu lembro as posições partidárias em relação a Arruda, que era o ex-governador do Distrito Federal, que acabou se envolvendo, né, num flagrante processo de corrupção, e o partido não deixou virar de um dia para outro e declarar realmente a expulsão sumária daquele membro, que era um cara importante, tinha ido para o Senado e tal. Poderia ter um lastro. Então, acho que, por mais que isso seja simbólico, isso, para mim, foi sempre marcante para eu poder ter um conforto dentro do partido. As outras coisas fazem parte do jogo, né? O processo todo de queda do partido, do ponto de vista do seu adensamento político, eleitoral, fazendo com que Lula, por exemplo, decretasse o desejo de exterminar os democratas. Isso foi um momento que marcou também. Isso foi em 2012, foi o ano que você ganhou a eleição como vereador, né? Foi em Verdade, 2012, no verdade, discurso aqui na Praça Castro Alves. Foi em verdade, Salvador isso repercutiu nacionalmente. Vamos acabar com esse partido. verdade, verdade. E assim, aí eu fui formando, né, a minha vinculação com o partido. E é claro, só para não alongar muito, Aurélio, eu considero muito importante a questão do sistema partidário e democrático brasileiro. A gente, quer dizer, como muito importante a gente ter uma análise muito crítica disso, né? Esse pluripartidarismo, a criação de partidos de uma forma totalmente sem critério. Veja o caso, sim, não tem uma conotação pessoal nem associada à figura também, porque sempre que se fala da figura do presidente gera polêmicas. Foi assim com o fanatismo com Lula, é assim com o fanatismo por Bolsonaro. Essa questão dessa personalização ela acaba levando a isso. Mas quando você vê um presidente ser eleito da forma que Bolsonaro foi, né, dentro de um partido que não era reconhecido como um partido forte e tal, e de repente ele se elege e ele procura se apropriar do partido, não conseguindo criar uma nova agremiação partidária para ele poder ter o domínio. Então, essa personalização partidária ela é muito nociva para o país, né? São partidos cartoriais e o Democratas, de alguma forma, tem conseguido. Eu vi por dentro, nos bastidores, a luta de Neto para democraticamente, por exemplo, conquistar um espaço partidário de liderança, inclusive uma briga, no bom sentido que eu falo, de travada com o Bornhausen, para manter. Tanto é assim que houve um movimento de criação do PSD, porque Neto venceu, e o núcleo, quando falo Neto, não era só Neto, você tinha o Caiado, o próprio Rodrigo Maia, enfim, naquele momento, isso já tem muito tempo atrás. Então, o partido tinha essa postura, tem as suas divisões, mas construiu realmente, eu acho que uma liga que me agrada muito, me satisfaz muito, além, evidentemente, daquilo que eu considero importante em relação ao próprio eleitor e ao próprio cidadão, né? As pessoas cansam dessa coisa do partido, do cara que muda de partido, pula daqui, pula dali, né? E só para concluir, eu, em 2008, eu já era filiado ao partido desde 2001, então tenho 19 anos, na verdade, de filiação, apesar de eu vir trabalhando nas campanhas anteriormente.
Então, do ponto de vista da militância, isso já era vinculado, mas de filiação tem 19 anos. Em 2008, eu fui candidato, 7 anos depois da minha filiação. Eu tive mais votos em 2008, na eleição que eu perdi, do que 5 ou 6 vereadores que se elegeram naquele ano. E muita gente dizia, saia do Partido Democratas, vá para um outro partido que facilita. Então, nunca procurei sair por esse motivo. Eu posso voltar a perder uma eleição por não atingir o coeficiente eleitoral, mas não é por esse motivo. Eu acho que é a referência, inclusive, de trajetória, de coerência partidária, de fidelidade partidária, é muito importante na democracia. Não, mas agora, só fazendo um contraponto, né, se me permite, Cláudio, você sabe que eu tenho sido, eu até perdi algumas amizades, né, por apoiar o presidente, mas eu entendo eu entendo o sentimento da nação e o simbolismo que ele representa neste momento, e acho que o Brasil precisa de avançar em muitos pontos, né? Bem, e a gente tem um partido grande também, é um partido, isso eu analiso em vários países, né? Esse quadro partidário não me preocupa tanto, porque eu vejo que teve países que se desenvolveram com um quadro partidário mais pulverizado, outros com bipartidarismo, enfim, você tem variações aí que admitem, quer dizer, mantida a democracia, mantida a liberdade de expressão, que são esses valores que a gente compartilha, né? Então, eu acho que você tem essas possibilidades. Mas um partido grande também é um partido, e eu acho isso absolutamente natural, as pessoas criticam muito, mas eu acho isso absolutamente natural, um partido que admite uma pluralidade interna de ideias, de concepções. Eu acho que o seu partido tem muito isso. A história do PFL e do Democratas admite que tem pessoas que pensam de uma maneira e outras de outra maneira. Agora, mesmo a relação no governo federal, você tem ministros, como a ministra da Agricultura, que está saindo, aliás, fantasticamente bem reconhecidíssima ministra da Agricultura, né, que estão no governo e outros que apoiam o governo, e estão muito bem, assim como tem pessoas que são mais críticas em relação ao governo, né? Mas acho que o partido Não, admitir essa diferença interna também é importante, não? olha, eu considero isso importante. E eu gosto muito de dar os exemplos que, pelo menos, eu conheço, e são fatos, não são as versões, né, não tem contrariedade. Eu fico muito à vontade com relação a essa questão do presidente, que eu fui eleitor também. Eu votei em Bolsonaro no segundo turno, fiz uma opção por Geraldo Alckmin, era uma orientação também partidária da nossa liderança, mas eu considerava como figura que se apresentava o Alckmin como o melhor candidato. Então, o meu estímulo, a minha dedicação, inclusive, ao me expor, pedir voto às pessoas, dizer que eu tenho um lado, ela é construída com muita responsabilidade da minha parte. Por outro lado, no segundo turno voltei e acho que Bolsonaro está fazendo aquilo que ele se propôs. Né? É muito ruim quando eu vejo as pessoas mudarem, né, daquilo O que chamado acabam... estelionato eleitoral, né? Quer dizer que o cara promete uma Claro, coisa e depois faz exatamente. outra, né? Exatamente. É claro que eu acho que na posição que está, não é só Bolsonaro, qualquer governador de estado, qualquer prefeito de capital, às vezes um município menor, você ainda dá para poder, eu diria, ainda assim atuar de uma forma que você saiba que você não tem como atuar para todos, que você tem ali sempre uma contrariedade, por mais que você faça. Mas nessas funções, eu acho que você precisa ir para uma postura no exercício um pouco mais ampla do que aquilo que é a bandeira efetivamente. Você tem que preservar, você tem que fazer o que você se propôs a fazer, de fato, mas você precisa ter um pouco mais de abertura para poder a gente não governar só para 57, nós somos 220 milhões, então não podemos governar só para 57 milhões, né? Então, é mais ou menos nessa linha. Fora isso, o que eu quero é que o governo dê certo, que o governo avance no país, na infraestrutura, e aí me permita, Aurélio, porque Sim. eu não quero perder o raciocínio, eu acho que essa conversa nossa ela tem um grande mérito que é esse, né, tanto da sua parte como da minha nesse momento. Veja que a gente tem conversado sobre essas questões dos valores, sejam partidários, políticos, sejam pessoais. Eu, quando cheguei na Câmara, melhor, antes de ir para a Câmara, eu não só uso um santinho, por exemplo, uma placa, um cartaz ou um adesivo de carro. Eu procuro fazer o que eu chamo de um folder, que é exatamente fixando primeiro a minha trajetória, o que é que eu já pude realizar, e de uma forma sintética, já apontando para o meu eleitor o que é que eu defenderei. E uma dessas coisas, na área da administração pública, eu sou autor e consegui aprovar na minha primeira legislatura a Lei de Acesso à Informação Municipal, a Lei de Isso é Transparência nas muito Obras importante. Públicas. Muito Veja importante. que
o Ministério Público adotou essas leis que foram criadas por mim, sugeridas por mim, aprovadas e sancionadas pelo prefeito, como referência para o trabalho de fiscalização como poder, eu diria, de, de fiscalização, né? Um poder, agora me fugiu o termo. Mas, enfim, Sim. então, eu exerci no meu mandato aquilo que eu me propus, que eu me apresentei, como eu me apresentei. Então, acho que o presidente da República faz é isso, né? Então, mas é claro que a gente tem, sim, né, uma referência, né, e uma análise de toda essa questão, né? Eu perdi também amigos, perdi eleitores até, porque não Lógico, dá né? para a gente fazer de conta, né? É. Se você tem ali uma outra Não, porque posição, você tem que expor ela. tem aquele legislador, tem um vereador, um deputado, né, que fica sempre naquela posição em cima do muro. Mas isso também perde eleitores, né? Aquela pessoa que nunca se Claro, posiciona. Né? Poxa, qual é a claro. posição desse. Agora, o legislativo, você fala uma coisa que vale para o presidente Bolsonaro, vale para o governador Rui Costa, que é uma pessoa que eu tenho apreço pessoal, não tenho, sempre tive divergência política com o PT, mas você também, mas eu tenho respeito pessoal por ele. E vale para o prefeito Neto, eu acompanhei muito esse processo, você acompanhou de dentro, acompanhou na Câmara de Vereadores. O Poder Legislativo tem a representatividade, essa representatividade ampla do eleitorado, e ele acaba funcionando como um modulador, um moderador das questões. Quer dizer, o prefeito mantém a coerência com o que ele se propôs, mas essa negociação com o Legislativo acaba chegando a posições intermediárias, a posições moderadas e tal. Como é que você vê essa questão tão criticada no Brasil, que eu acho uma crítica injusta, porque a gente tem que reconhecer o caráter democrático do parlamento, né? É, essa relação dos governantes com o legislativo. Olha, primeiro assim, tem um conceito, né? O legislativo, ele não deixa de ser um colchão, né, entre as relações da sociedade com o poder propriamente dito, aquele que executa, aquele que deve suprir, inclusive, as necessidades ou até mesmo atender aos interesses da sociedade. Então, por isso que ele é um poder representativo ali, eu diria, da sociedade como um todo, né? E nesse sentido, é evidente que exercer esse papel ele está sempre caracterizado por quem apoia esse executivo ou é contra esse executivo. O que a gente busca, na verdade, no exercício da nossa atividade como parlamentar, e até para dar um exemplo, ou até mesmo para ser um diferencial, é poder tratar as questões com base naquilo que elas são, na verdade, né? Entrar no mérito de cada questão que a gente está analisando. Primeiro, eu tenho que responder aos meus eleitores aquilo que eu represento, eu tenho representação de segmentos, eles sabem quem são os meus eleitores, sabem qual é o meu partido, qual é um pouco do meu pensamento, e ele acompanha as minhas atitudes, né? Daquilo que eu gosto, daquilo que eu defendo, daquilo que eu me contrario também. Então, é dessa forma que você vai criando uma referência, né? E a gente também é demandado pela sociedade. Então, na minha primeira legislatura, por exemplo, eu talvez tenha sido um dos vereadores, se não o vereador, que mais realizou audiências públicas, que eu levei como presidente da Comissão de Orçamento, Fiscalização e Finanças da Câmara, o Poder Legislativo para quase todos os bairros de Salvador, através de audiências para discutir o orçamento. Não dentro do princípio do orçamento participativo defendido pelo PT por muito tempo antes de chegar ao poder, né? Até mesmo porque você olha para hoje, até a lei de diretrizes orçamentárias estava até pouco tempo dentro da Assembleia, sem votação, e ninguém nem tinha deputado que nem sabia que estava em pauta, né? E tem prazo para votar, inclusive porque precisa que a LDO seja aprovada para que o Executivo elabore a lei orçamentária para encaminhar até 30 de setembro para as câmaras, no caso, para a Assembleia. Então, eu me diferencio dessa forma, né? Procurando ser coerente com esses valores, com uma posição partidária, com a minha posição de ter um lado e não ficar em cima do muro em relação a um determinado governo, né? Por isso eu tenho até um reconhecimento da oposição, dos colegas, ou até mesmo no nível fora da Câmara, mas até de que eu tenho responsabilidade, que eu tenho um perfil, e sinto muito que toda essa polarização que foi provocada pelas crises políticas também no país, como o impeachment, a Lava Jato, a eleição de Bolsonaro da forma que foi e tal, tem criado eu diria, uma grande dificuldade para que você entre
vamos dizer assim, nesse perfil. Ou você está de um lado do ringue ou você está do outro. Então, você não há hoje campo para você ser um mediador dos conflitos, né? Que eu acho que é esse mais um perfil meu, apesar de estar sempre num campo da luta muito claro, né? Vou estar sempre ali. Exato, eu acho que é isso que eu estava observando na sua trajetória. Você tem lado, e é o mesmo lado há esses 28 anos de trajetória, né? Né? Isso, Mas tem diálogo. não, tem um diálogo. E agora, é É. claro, assim, como é que da prática, e até para você ser mais objetivo assim na resposta à sua questão, Aurélio, é, qualquer governo vai compor com o legislativo, melhor, com o poder legislativo, com as figuras do poder legislativo, para poder alcançar uma maioria, para que os seus projetos, os seus interesses dentro desse poder legislativo sejam alcançados, né? Então, isso é assim. Eu lembro quando o Neto foi eleito em 2012, nós éramos 21 ou 22 vereadores que foram eleitos na base dele. E foi se constituindo um trabalho de articulação política, né, para constituir uma maioria, porque tem alguns projetos de lei do Executivo que dependem, inclusive, dessa aprovação. Fora isso, a relação ela é uma relação muito, eu diria, responsável, né, de não influenciar nas decisões do poder legislativo, né, de não cooptar esse poder legislativo através de uma prática que ela é muito nociva, como, por exemplo, a de dependência econômica e financeira, pessoal, sobretudo. Foi assim a história do mensalão, né? Dentro do Congresso Nacional, e em muitas câmaras legislativas, seja no âmbito municipal ou estadual, que estão ainda camufladas nessa prática, né? No interior desse Brasil inteiro. Então, inclusive na Câmara de Salvador, tiveram vereadores em legislaturas passadas que foram investigados, né, pelo Ministério Público. Então, eu que estou há 8 anos lá dentro, essas duas legislaturas têm, eu diria, um caráter muito melhor sobre essa responsabilidade, essa postura, e eu diria a você que me honra muito estar com os colegas que eu tenho durante esses 8 anos. Então, isso depende muito da postura do Poder Executivo também, né? Veja que teve uma lei tão importante como o PDDU de Salvador, em 2012, aprovado no apagar das luzes em 29 de dezembro, né? Muitos vereadores, inclusive, encerrando o mandato, e foi judicializado e foi anulado pelo Poder Judicial, o Poder Judiciário. Então, eu acho que é nessa linha, assim, de você também se posicionar, ter uma postura correta e tal. E quando você tem do outro lado também, eu acho que a grande experiência que Neto teve no Congresso, durante 10 anos, ele foi líder. Eu lembrava com você, antes da gente começar, que em 2003, Neto se elegeu em 2002, chegou com 20 e poucos anos no Congresso Nacional e rapidamente ele assumiu a liderança da bancada, né? E era no auge de Lula. E Neto, uma oposição sempre clara ao PT, e hoje eu fico recebendo mensagens: Neto virou PT, Neto está com o Rui, o que é isso? Não existe Não, isso. Não existe não, essa. peraí. Não, até eu critico, não critico publicamente porque eu tenho respeito, o respeito pela Não, tá. família, mas pô, PDT não, né? Não. Tipo assim, Não, então eu volto para o PDT. Eu só vou sim. fechar essa abordagem, porque ali dentro, Neto conseguiu construir uma agenda com o governo do PT na figura de Lula, né? Que ele acabou sendo denominado, até pelo próprio PT, por Lula, como o Robinho do Congresso, por ser um craque daquela época, quando o Robinho estava no Santos. Então, apelidaram ele ali do Robinho do Congresso, porque o cara tinha habilidade para lidar, mesmo sendo de oposição, mesmo estando do outro lado, né, ele está poder construir uma agenda de aprovação. E é isso que Bolsonaro vem tentando, inclusive, atrair o Centrão, né, colocou um líder do Centrão, que é de um partido que, né, os seus, sobretudo os mais adeptos, não imaginavam que pudesse estar compondo, mas que é, muitas vezes, necessário, sem deixar se Não, corromper, e digo inclusive. mais, posso fazer um parênteses nesse caso aí específico? Claro, Porque, claro. pô, eu conheço o Arthur Lira, não é de hoje, quer dizer, ele tinha uma posição de coerência que era até convergente com o que propunha o presidente. Se houve Perfeito. esse choque no primeiro ano de legislatura do novo presidente, foi mal entendido. Eu entendia que era Claro. natural essa convergência, porque Arthur Lira nunca foi um defensor de bandeiras que fossem opostas à do presidente da República.
né? Então, acho que é natural esse É processo. por isso, e é por isso que ele foi sacado para essa função, né, também. Né? E eu vejo como e é uma liderança importante, por quê? Porque ele tem uma liderança muito grande entre os deputados, isso é reconhecido. Né? Claro, claro. É natural, Mas, como enfim, o Rodrigo Maia tem também, e tem sua representatividade, lógico. claro. Não, e tem aquela coisa, né, Aurélio? Como essas coisas acontecem tão rapidamente e dentro de oportunidades, né? Muita gente olha para Rodrigo e diz, mas Rodrigo teve dificuldade de se eleger, ou se elegeu com X votos no Rio de Janeiro. E, de repente, ele é um chefe de um poder, né, importante para a pauta de interesse do país, enfim, e rapidamente se constitui, né? É claro que precisa ter habilidades para isso, né? Para ter 413 cabeças ali, ou 15, que estão, na verdade, representando tantos outros interesses, né, e compor realmente ali eu diria, uma dinâmica de votação e também de acomodação de todos esses interesses. Você fez uma comparação boa, né, Rodrigo Maia? O Arthur Lira também não se elegeria governador de Alagoas, acho que não. Pelo que eu conheço É. da política de Alagoas, não se elegeria. Alagoas, inclusive, Uhum. surpreendeu no Senado, tirou o Quintela, né, Maurício Quintela, que era tão, torcia por ele, porque eu conhecia pessoalmente, mas, enfim, entrou lá o de Arapiraca, que era da família, enfim. Essas coisas todas são muito dinâmicas, né? Mas Uhum. a pessoa no Congresso Nacional, isso vem uma liderança construída de muito tempo, né? Como você citou o exemplo Uhum. de Neto na atuação dele na Câmara Federal, que ele se tornou uma referência. Assim, essas lideranças que surgem naturalmente dentro do legislativo, não importa tanto a votação, o que ela tem na política estadual, porque a política estadual é diferente. Como a política municipal, você sabe que às vezes é muito diferente da estadual, da federal, né? Então, assim, essas coisas É. são naturais. Sim, agora É. você vai falar dessas Do críticas que PDT. você está recebendo do PT e do PDT. Eu acho o PT da Bahia muito. Até dizer, o governador e o prefeito estão convergindo em algumas coisas. É natural, acho, porque o PT da Bahia tem se destacado por não ser esse radicalismo, essa coisa toda de. O governador fez até a reforma administrativa bastante ousada aqui na Bahia, e eu elogiei ele na época por isso, fiz um elogio, disse, olha, nós somos adversários no campo ideológico, mas a reforma está correta. Né? A reforma foi corretíssima. Claro, eu entendo a posição de quem votou contra a Assembleia, está no seu papel de oposição, não tem problema nenhum. Não é uma crítica também a quem votou contra, mas eu acho que fez bem. Agora, essa questão do PDT realmente chamou a atenção. Como é que está isso, Cláudio? Como é que isso influencia na sua campanha também, né? Não, claro. Olha, primeiro, assim, eu acho que me permita fazer uma fala só introdutória nesse aspecto, aproveitando até a deixa que se deu, para também me posicionar, né, com relação ao PT e, sobretudo, ao governo da Bahia, né? Eu considero realmente, assim como você, que não tenho nenhuma crítica de ordem pessoal. Acho que o governador Rui Costa, ele, inclusive, que foi vereador de Salvador, né? Isso me estimula muito para quem sabe um dia ser governador da Bahia também, né? Sair daqui da Câmara de Salvador para virar governador, mas Rui acabar se revelando, né? É, Uma pessoa com uma capacidade de teria conduzir meu algo. apoio, viu? Eu ficaria muito feliz. Obrigado, Aurélio. Vamos lá, vamos Sim, a sua pensar posição. no presente. É. Então, assim, eu acho que o Rui tem demonstrado realmente uma habilidade de conduzir um governo, né, com uma postura séria, uma postura com alguma capacidade administrativa. É claro que Rui cresceu muito na Bahia por Salvador. O Rui, de forma muito inteligente, politicamente, ele fez diferente de Wagner, até mesmo porque ele aproveitou um pouco que Wagner deixou, e eu vou dizer um pouquinho mais sobre isso, falar um pouquinho mais sobre isso, para concentrar em Salvador as suas principais realizações. Então, ele polarizou com o Neto. Então, ele trouxe para junto dele um adversário que ele precisava, que era muito forte. Porque Rui não era ninguém. Né? O Rui, como um vereador de Salvador, que tem ali uma postura na cidade e tal, mas ele era o chefe da Casa Civil, né? Não tinha ali nenhuma expressão do ponto de vista da Bahia. Né? Quando eu vejo hoje membros do PT dizer que Bruno Reis é poste, esses caras não olham, né, para o seu passado. Né? Não existe essa questão. E olha que Bruno tem uma trajetória muito maior do ponto de vista político, até mesmo por já ter sido deputado 2 vezes, né, do que Rui era
quando Wagner escolhe ele. Quando o líder escolhe o seu sucessor, assim como Antônio Carlos Magalhães escolheu Paulo Souto, depois de ter ali Paulo Souto Benito, tinha, Tinoco, Otto, Paulo Souto tinha menos Valdec, expressão quando foi escolhido para ser governador quando foi escolhido. é, Foi uma do que grande, Rui e o né, Bruno Reis. surpresa. Mas, pois é, mas eles escolheram, tanto o Antônio Carlos escolheu Paulo Souto, Wagner escolheu Rui e Neto escolhe Bruno, pela compreensão daqueles que têm a capacidade daquilo que ele percebe no dia a dia. Né? Então, e Rui acaba revelando, voltando para Rui, ele se revela. Mas Rui pega uma obra de metrô em andamento, né? Fruto de uma transferência que Neto fez da toda a companhia de transporte metropolitana para o governo do Estado, de uma forma muito corajosa e muito responsável. O Neto sentou logo em 2013, que assumiu com Wagner, e acertou a transferência da companhia e dos ativos da companhia. Foi o que permitiu, inclusive, toda o tramo 2 aí do metrô avançar. E Rui pega isso e pegou algumas obras que tinham sido ali programadas e planejadas. E tocou isso, né, com uma boa estratégia de comunicação e de publicidade, de propaganda, e fez o contraponto a Neto, e com isso ele se fez conhecido. Né? Por outro lado, acho que o governo de Wagner ficou devendo, e o de Rui deve muito à Bahia também, sobretudo em relação ao desenvolvimento econômico. Nós conseguimos avançar muito na desconcentração da Bahia a partir do polo petroquímico, com programas como o núcleo da celulose, o núcleo da fruticultura na região de Juazeiro, né? Toda o Distrito divisa Industrial de oeste. Feira de Santana, o oeste da Bahia, que é hoje uma Aí vai o oeste potência. da Bahia. Antônio Carlos mudou a sede do governo para expandir a região do oeste, né? Paulo Souto foi um dos que muito investiu, não só na parte de infraestrutura rodoviária, de energia, por exemplo, para poder suprir realmente aquela região de uma infraestrutura necessária para toda a expansão dessa fronteira agrícola, da agroindústria, enfim. E aí posso citar diversas coisas aqui, programas de integração de estradas que permitiu a Chapada Diamantina se revelar como um grande polo turístico, enfim. Mas você olha hoje, o polo calçadista, né, com toda essa região de Tapetinga, de Amargosa, criando trabalho, emprego, programas como de Cabra Forte, de infraestrutura agrária, por exemplo. Mas, enfim, então, do ponto de vista do desenvolvimento da Bahia, tanto é que a Bahia foi perdendo posições, né, em relação à sua dimensão econômica, e aí isso está muito vinculado ao turismo, que é uma área que, modestamente, eu conheço muito bem, com perda de hubs de companhias aéreas, perdas de posições importantes. A Bahia ficou muito atrás, inclusive, veja que o governo de Wagner e de Rui estiveram por muito tempo vinculados ao governo federal. E aonde foi um dos maiores investimentos do governo federal? Em Pernambuco, né? No Ceará, governos petistas, por exemplo, né? Ou de esquerdas atrelados ao PT, e a Bahia ficou para trás. Né? Outros estados avançaram muito rapidamente e a Bahia ficou para trás. As últimas obras de duplicação de BRs importantes no Nordeste aconteceram na Bahia, depois de passar pelo Rio Grande do Norte, por Paraíba, por Pernambuco, Alagoas e até mesmo Sergipe. E não tem nenhum demérito para os demais estados, mas de fato faltou, eu diria, muito vigor, muita vontade dessas lideranças do PT para que a Bahia se mantivesse. Quando a gente fala em legado, né? Hoje eu fico muito feliz com a desconhecida Major Denise, que vai se revelar agora na campanha. Ela diz que está acreditando no legado do PT para poder ela alavancar a sua candidatura. Então, eu fico muito feliz com essa declaração, porque eu quero que o eleitor vá procurar realmente qual é esse legado mesmo, né? O que é que tem nisso daí, né? Para poder, eu diria, cacifar realmente, ou pelo menos dar uma identidade a uma candidatura. Mas, dito isso, é claro que isso é uma visão e uma posição muito pessoal. Por outro lado, ela é a notória e a lógica posição do nosso grupo político, sobretudo, do nosso líder, ACM Neto. Isso não é diferente. Tanto assim que essa posição do Rui levou àquele conflito e que muitos soteropolitanos dizem, graças a Deus nós temos um prefeito e um governador brigando
porque quem ganhou com isso foi a cidade, porque essa briga levou a muitos investimentos na cidade. Por outro lado, você tem, a partir de uma pandemia, uma relação que acaba, eu diria, servindo para essa especulação de que possam estar juntos e que são a mesma coisa, o que não é, né? Eu queria dizer que eu admiro muito a posição de ambos, sobretudo de Neto, que eu conheço muito bem, de ter assumido essa posição nesse momento. Imagine a gente ter alimentado aqui dentro de Salvador e da Bahia os conflitos, muitos deles, inclusive, de visão e de ideologia, por exemplo, em relação à forma de tratamento, né? O ritmo de abertura e de competências para reabertura ou para fechamento, etc. Seria terrível, terrível. Seria muito mais sofrível do que aquilo que a gente está sofrendo até esse momento, né? Com a atividade econômica na nossa cidade e no nosso estado prejudicando empresas e, consequentemente, pessoas, né? As incertezas sobre em que tempo isso passa. Quando a gente fala das incertezas, a gente tem que falar em Salvador e na Bahia, inclusive naquilo que é nossa vocação e nossa característica. A gente está se aproximando de um período em que a nossa arte, a nossa cultura, a nossa música, as pessoas de Salvador e da Bahia vão para as ruas, nas festas populares, nesse momento realmente, e que não vão isso só para brincar, não, vão para trabalhar. A gente tem uma indústria de entretenimento que se estabeleceu em Salvador e na Bahia, fruto exatamente de uma oportunidade por essa grande vocação nossa, que as festas populares, que é o nosso carnaval. Nós somos reconhecidos pela Unesco como a cidade da música, né? Quando um organismo desse da ONU vem reconhecer e dar a chancela, é porque nós temos realmente base, origem, lastro, né? Que envolve a nossa capacidade criativa, o envolvimento realmente, que é realmente reconhecido mundialmente, né? Isso não é da agora, não nasce agora, vem de um processo, né, de grande projeção que a Bahia teve, com grandes artistas que passaram, que ainda estão aí, em diversos movimentos musicais na Bahia, no Brasil, que ganharam o mundo. Então, tudo isso é muito, eu diria, grave, o efeito em relação, inclusive, a outras cidades, né? No mundo, inclusive. Então, a gente sente muito isso, mas a gente acredita muito que essa postura de ambos, eu acho que foi muito melhor do que pode ter atrapalhado. E é claro que quando você tem dois adversários juntos, eu que sou tricolor, não sei se você é rubro-negro, Aurélio, Não, mas meu pai Na Bahia eu rubro-negro. sou tricolor, até porque meus filhos são absolutamente fanáticos por Bahia. Pronto, então, Não mas, concordo, não concordo com a Belintani, para mim é uma revelação, não tenha dúvida. Não concordo e aí você é de família evangélica, com o que o Bahia tem feito nessa área comportamental aí, né? Essa é uma contestação que você também acha que posso, já tá informado, né? Dessa situação aí, né? Mas fora claro. isso, claro, né? Eu sou Bahia, né? Nessa disputa do Bavi, sou Bahia. Sim, mas Pronto. diga. Então, eu sou tricolor, mas meu pai, dentro de casa, eu tinha um rubro-negro, né? Então, eu aprendi a lidar com essas diferenças, né? Até nesse sentido. Então, eu digo com toda a minha humilde posição política de um vereador, mas de uma pessoa que tem projeções e que tem uma capacidade de analisar, que eu prefiro governador e prefeito nesse clima, nessa postura, mesmo que isso reflita essa especulação, né, de que são uma mesma coisa, mas no momento de crise dessa, isso ainda é muito melhor do que qualquer outra postura diferente. Então, você vê como uma questão momentânea e não como algo. Momentânea. Acho que. Não, é ah, momentâneo, não tenha dúvida. não, Se a não, gente ficar projetando, não é se como a as gente pessoas ficar estão dizendo que virou um campo único. Não tem isso. Se acreditar que Neto vai ser candidato a governador em 2022 com apoio de Rui Costa, eu diria a você que de fato, eu jogar por terra toda a meu acompanhamento e a minha análise política, né? Então,
Isso É. não existe nesse sentido. Eu não sei Se nem Rui se, Costa, eu não sei nem se se Rui Otto Costa Alencar vai ser candidato com apoio de Rui. Então, o que dirá Regina Neto, imagine né? você, É. imagine você. É claro que você tem uma posição federal, né? Se a gente levar em consideração que Ciro foi, vamos dizer assim, teve uma posição nas últimas eleições, e não é da agora, Ciro não nasce agora, né? Então, Ciro, todo mundo conhece, você sabe a trajetória política dele, não é muito diferente do que ele é agora, né? O PDT, ele é muito maior do que Ciro, né? É porque, de fato, eu participei de eleições como eleitor, mas como militante também, enquanto Brizola era vivo ainda e era candidato a presidente, né? Ele lembra das histórias do sapo barbudo, de todas as coisas. Se lembrar essas declarações de Brizola, achar que Brizola era esquerda porque ele tinha uma posição muito crítica em relação à figura de Lula, então quando uma pessoa que nasce há 25 anos, há 20 anos atrás, e hoje já se arvora ser um grande analista político e acha que porque o PDT está vindo apoiar Neto é que o PDT é a extrema esquerda, me desculpe, mas não tem essa. Brizola foi um cara que inovou com o projeto dos centros de educação, né? Tinha uma posição clara, era sim, é um partido democrático trabalhador, né? Mas eu acho que o que é mais importante nessa análise, Aurélio, se você me permite, é claro que quando você vê um adversário perder espaço, né, do ponto de vista da sua construção presente e futura, sobretudo, você se fortalece. Então, acho que nesse momento, mais do que o PDT e o PL ser, até mesmo porque o PL, quem conhece, ele vem da cartilha carlista. Sim. As coligações eram PFL, PL e PTB. Saía a bancada de deputados, saía sempre dos três. Quem tirou o PL do carlismo, vai chamar assim, foi o próprio Otto, que depois foi e montou o PSD. Né? Então, Uhum. falar em Zé Rocha, em Zé Carlos Araújo, em João Gabacelar, falar que são de esquerda não existe. Né? Então, com o PDT, teve sempre uma postura do PDT na Bahia e em Salvador de ter um caminho próprio, mas sobretudo aqui em Salvador. Mas, de qualquer forma, eu acho que o que está por trás disso é muito mais uma perda do PT e do governador. Quando esses partidos e essas lideranças tomam a decisão de aderir a um outro projeto, é porque lá as coisas não estão bem. E aqui, vamos lá, quando a gente olha quem são os dois partidos da base principal do PT da Bahia, o PSD e, sobretudo, o PP, que tem o seu vice-governador, e o PSD de Otto. E você vê João Leão e Otto brigando o tempo todo. O tempo todo. Vai ter uma briga agora dentro da definição da presidência da Assembleia. Então, quando essa base ela começa a dar demonstrações de uma fragilidade, eu acho que aí sim demonstra muito mais para a sociedade, não um outro sentido que não seja a perda de espaço, a perda de vigor. E eu acho, só para concluir isso, que é exatamente isso que está acontecendo depois de 14 anos, vai a 16 anos de PT na Bahia. Eu acho que saturou e o baiano mesmo vai procurar um outro caminho. Por isso mesmo, essa é a simbologia que eu deixo desse movimento nesse momento. Cláudio, você mencionou o PDDU. Qual é a sua visão sobre o planejamento urbano, planejamento urbanístico de Salvador? Olha, Aurélio, não é tão simples cuidar de uma cidade com tanta diversidade. Salvador, mais recentemente, ganhou mais 7 bairros, então hoje estamos com 170 bairros e as 3 ilhas, inclusive com essa característica de ter uma parte do seu território, né, na Baía de Todos os Santos, que são as 3 ilhas que pertencem a Salvador. E é uma cidade que, ao longo da sua trajetória de 471 anos, acabou se constituindo por uma ocupação desordenada. Então, você tratar planejamento hoje baseado exatamente nesse histórico de ocupação, haja vista, inclusive, o que ocorre com toda a densidade populacional, construtiva na região do subúrbio, por exemplo, que tem características muito próprias ali vamos dizer assim, dessa desordem na ocupação. E é claro que também a sua conformação, né, geográfica, geológica, geográfica, sobretudo, e
a sua topografia, né? Salvador tem, inclusive nessa sua conformação, praticamente uma única entrada, né? E eu diria a sua pressão em toda a costa marítima, tanto da Orla Atlântica quanto da Baía de Todos os Santos, que leva exatamente uma cidade a ter uma expansão para o seu miolo e para suas divisas com municípios da região metropolitana, que tem também um grande adensamento, né? Então, eu acho que essa é uma dificuldade maior que a gente tem para fazer esse planejamento em Salvador. Mas a gente conseguiu avançar com uma discussão muito ampla com a sociedade, com segmentos importantes aqui da cidade de Salvador, desde discussões muito pontuais na época do PDDU e da discussão do PDDU e da LOUS, da Lei de Ordenamento e Uso do Solo, como, por exemplo, uma defesa da preservação do Parque Encantado, ali na região entre a Avenida Paralela e a Orla, até mesmo as questões macro, né, como o uso, inclusive, de alguns mecanismos, de alguns instrumentos construtivos, como a outorga onerosa, o uso das transcons, etc. Então, eu acho que a grande polêmica em tudo foi exatamente a correção da planta genérica de valores, que ocorreu ali no início da administração do prefeito Assemineto, que gerou uma atualização do valor dos IPTUs de imóveis na cidade e, logicamente, dentro de um novo regramento, algumas divergências em relação àquilo que estava sendo implantado e aquilo que cada contribuinte encontrou como resultado sobre o seu ônus, né? Então, só para quem está acompanhando essa nossa conversa, buscar compreender, nós tínhamos 19 anos que não havia essa correção da planta genérica de valores, enquanto a lei recomenda, ou melhor, até exige que em cada início de governo, no seu primeiro ano, haja a correção da planta genérica de valores, exatamente para que você mantenha atualizada esses parâmetros de definição, entre outras coisas, do próprio IPTU. Então, acho que a gente viveu ali talvez uns 4 anos do primeiro governo de Assemineto e da relação com a sociedade, mas durante esses últimos anos a gente, inclusive, conseguiu corrigir com projetos do Executivo que foram encaminhados para a Câmara, a gente discutiu, relatou, ajustou e aprovou. E eu diria a você que a gente começou já no ano de 2019, inclusive, a ter um sinal da retomada do mercado imobiliário em Salvador, demonstrando, inclusive, esse melhor momento desse regramento local e, logicamente, a influência da economia, ou pelo menos a expectativa da melhor economia. Do ponto de vista do planejamento, acho que a gente avançou muito na questão da definição de áreas importantes de Salvador, sobretudo na sua preservação. Veja, e a partir desse planejamento a gente definiu áreas de parques na cidade, como, por exemplo, o Parque Marinho da Barra, que é uma inovação do ponto de vista da preservação ambiental de áreas marítimas, por exemplo, que estão na borda de Orla de Salvador, entre outras coisas, com áreas de proteção ambiental. Veja que nós avançamos, inclusive, com algumas zonas especiais urbanas, uma, inclusive, de minha autoria, que acabou contribuindo muito para a implantação do Centro de Convenções de Salvador, ali na Boca do Rio, no antigo Aeroclube, que foi exatamente uma zona de urbana especial de centro de convenções, e assim foram criadas tantas outras também importantes, além de alguns parâmetros para, eu diria, o cidadão de menor poder aquisitivo, inclusive, que ampliou bastante imóveis, inclusive, que estão hoje isentos do imposto predial territorial urbano, o IPTU, que tinha cerca de 80 mil contribuintes e saltou para 200 mil contribuintes aproximadamente com a isenção dentro desses novos parâmetros. Mas o que eu considero, talvez, aí só de um grande desafio para a gente, dentro dessa perspectiva do planejamento urbano, é a questão habitacional mesmo, né? Salvador tem um déficit habitacional, alguns programas, inclusive do Minha Casa Minha Vida, vieram expandindo na cidade, sobretudo nas fronteiras norte da cidade, na região A Areia Branca da tá CIA, com um conjunto enorme lá, né? nessa CIA Aeroporto, e também em outras áreas. Mas, por outro lado, isso desconfigura muito
essa relação de pertencimento, né? Além, evidentemente, de muitos desses empreendimentos Minha Casa Minha Vida não estarem inteiramente associados a uma adequada infraestrutura viária, de energia, de serviços públicos, e eu acho que esse é um grande desafio que vem aí à frente para o próximo gestor, o próximo prefeito. Associado a isso, tem um grande projeto de planejamento que é também eu diria, mais do que uma revitalização no sentido de dar vida a uma região do Centro Antigo de Salvador, de fato, equilibrar um pouco esse crescimento da cidade para o miolo e para essas novas fronteiras aí que são periféricas, você retomar essa área do centro da cidade com uma área de vocação Não, não habitacional. só do centro aí, eu vou te provocar a fazer um contraponto, Pois Cláudio. Eu acho não. que, e você vai falar de uma coisa também importantíssima que passou pela Câmara. Você tem, claro, o miolo norte o miolo, quanto mais ao norte, mais de expansão, área de Cajazeiras e tal. Que até, aí você falou da briga, né? Tanto o Neto quanto o governador fizeram avenidas lá, que melhoraram muito a circulação e tudo. Tem o subúrbio, que é uma região tradicional, né, que ainda continua, né, tendo as chamadas aglomerados subnormais, ou seja, aquelas habitações que não são ideal em termos de urbanização. Mas você tem uma área muito antiga que já foi problema lá na gestão, quando você era menino, já era problema isso, de remoções e tudo. Aquela área de São Caetano ali, da BR, né, Não, entre São Caetano e Mata Escura, né, e que você tem não, alguns dos bairros mais de menor renda per capita de Salvador, em costas e altamente problemático aquilo, né? E ali não, passa a solução, evidentemente que a solução passa pela regularização fundiária, né? Por dar título de propriedade para que você possa ter depois um planejamento. Como é que está isso de regularização dessa ocupação tão antiga, tão central, né? Não deixa de ser central do ponto de vista da cidade hoje, é próxima do centro novo de Salvador, e que não. continua sendo uma região muito carente, muito difícil, muito penoso para quem mora ali, né? Né? Eu acho que houve um avanço, né? Já tinha, inclusive, algumas iniciativas. Eu lembro da gestão de Embaçaí, inclusive, que isso foi iniciado, mas foi, diria, intensificado muito na gestão do prefeito Assemineto Vito, que é o Casa Legal, né? Que é um programa exatamente de poder regularizar esse título de posse, né? Para que permitisse, inclusive, as pessoas poderem não só ter o domínio, mas, inclusive, a cadeia sucessória também ter um conforto maior como propriedade propriamente dita, né? Mas eu acho que tem coisas que foram feitas, e você trouxe essa questão dos imóveis e casas precárias, se avançou muito com programas como, por exemplo, o Morar Melhor, que é um programa que foi concebido na gestão de Neto, iniciado e está em expansão agora em execução, que eu diria, uma referência nacional até internacional. Nós tivemos aqui alguns agentes internacionais fazendo estudo e pesquisa e buscando replicar em alguns países em desenvolvimento essa modalidade, né, que é de reforma das casas, né? A gente lembra de alguns programas como, eu acho que tinha um chamado Viver Melhor, que entrou em algumas áreas de ocupação, né? Eu acho que ainda em gestões, eu não lembro exatamente municipal, não sei se de Manuel, não lembro exatamente. A Condé entrou em vários governos estaduais, em algumas dessas áreas de ocupação, chamadas invasões, né? E dava ali uma requalificação. E o que marcou realmente essa gestão de Neto, do ponto de vista dessa transformação, um já entregue e outro que está em execução, todos dois no subúrbio. Um é a Guerreira Zeferina, que Sim, sim. transformou Em a chamada Periperi. cidade de plástico em Piripiri, É. ali na beira da Baía de Todos os Santos, à beira da Baía de Todos os Santos, que transformou a chamada cidade de plástico, que era uma invasão também, né, de barracos mesmo, em madeirite, em plástico, em lonas. Né? Neto teve até uma experiência muito negativa quando visitou em campanha, e ali ele foi muito agredido do ponto de vista realmente da rejeição, até porque as pessoas não tinham mais nenhuma esperança de que alguém mudasse aquela condição de vida e de habitação. E ele saiu dali exatamente com esse compromisso, né, de transformar, e quem conhece o conjunto Guerreira Zeferina tem um prazer de conviver ali com as pessoas atualmente.
Então, é realmente uma mudança de realidade muito, mas muito, eu diria, significativa. E o Mané Dendê, né, que é um programa financiado pelo BID de reurbanização a partir da bacia do Mané Dendê, a bacia hidrográfica do Mané Dendê, mas que visa exatamente nessa requalificação praticamente toda uma transformação, não só do ponto de vista habitacional, mas de infraestrutura, da implantação de uma série de equipamentos públicos, enfim, associado inclusive à perspectiva de que esta população ali reabitada ela possa ter no seu total entorno o suprimento de todas praticamente necessidades, inclusive as necessidades de trabalho, enfim. Então, esse para mim é um grande exemplo que Neto vai deixar, um grande legado que ele vai deixar e uma referência do ponto de vista de transformação urbanística, né, urbana, desses bolsões de pobreza, de desordem na ocupação, de precariedade, sobretudo habitacional, e de infraestrutura, como saneamento, a parte de drenagem, enfim. Então, eu acho que Salvador tem muitas diferenças, mas a gente conseguiu, nesses últimos anos, exercitar uma série de experiências que eu acho que podem marcar aí a possibilidade da gente expandir nos próximos anos, seja quem vier pela frente. Eu sou um entusiasta, sempre um defensor da regularização fundiária. Eu acho que tem que dar a Com propriedade e certeza, reconhecer a propriedade, porque esse é o ponto com de partida certeza, para você poder fazer transformações no lugar. Mas com vamos, certeza. outro assunto também que me interessa muito de perto, e você trabalhou nisso, várias dos seus os momentos no executivo foram em torno disso, a questão do turismo, né? Porque o turismo também envolve infraestrutura, também envolve. Você teve diretamente no turismo, mas também indiretamente. Há uns anos atrás eu fiz um levantamento para uma editora dos quase 1.000 quilômetros de costa da Bahia, né? Que é um patrimônio fantástico, né? Praias lindíssimas e tudo. E a gente passa pela linha verde hoje, tá vazio, assim, tá muito. A gente nota que diminuiu até o fluxo, não independente, antes da pandemia ainda. Né? E muita gente também, a gente tem a Flica lá em Cachoeira, a gente conseguiu revitalizar muita coisa em Cachoeira, e as pessoas, isso interessa a Salvador, porque elas querem passar 2, 3 dias pelo menos em Salvador, isso ajuda Salvador também, o turismo do entorno. Como é que você vê o desafio do turismo? Por que o turismo não é aquela coisa que a gente gostaria que fosse para a Bahia em termos de renda, desenvolvimento, de trazer novas oportunidades de trabalho e tudo? Olha, como você fez contrapontos, eu vou fazer esse também em relação a essa abordagem. Eu acho que, ao contrário, eu acho que o turismo ele tem uma posição e uma presença fundamental para a Bahia e para Salvador. Representa quase 9% do PIB baiano e 20% do PIB da capital. Então, nós temos no turismo um grande vetor econômico, e não só pela Mas não, eu, produção. eu, eu não neguei isso, eu quero dizer que ele pode ser Não, muito maior, a gente vê que ele pode ser muito não, maior. é claro. Então, mas de fato, assim, é apenas uma forma de abordar para Mas, mostrar que ele tem presença. E eu digo mais, no âmbito da Bahia, eu trabalhei na área de infraestrutura, eu acompanhei uma série de investimentos. Quando você fala na linha verde ou nesse litoral norte, ele existe hoje, ele está vazio por causa da pandemia, sobretudo, né? Mas ele existe hoje graças a uma série de infraestruturas que foram ali implantadas por governos nossos, né? Eu tive a participação de participar de programas como corredores rodoviários, na área aérea, por exemplo, com a implantação do aeroporto de Lençóis, a implantação do aeroporto de Valença. Então, toda a construção da BA-001, né, interligando praticamente toda a costa litorânea da Bahia, de Ilhéus a Camamu, né? em uma grande extensão, como Camamu, como Porto Seguro, Trancoso, enfim, uma série. E aí se vale vários trechos. Então, de qualquer forma, eu considero que é um turismo muito importante para a Bahia, tem uma boa posição, mas concordo com você que pode ser muito mais. E aí, uma das coisas é a falta de compreensão e apetite do PT para o turismo, desde a figura da Marta Suplicy, e atribuo e falo porque foi simbólico a sua expressão em relação ao compromisso com o turismo, né? Quando ela, numa crise
da aviação, ela manda as pessoas, né, relaxe e goze. Então, isso não sai por acaso, né? O PT não tem uma compreensão, não tem uma familiaridade e não busca, de fato, eu diria, ter no turismo assim, uma importância e uma prioridade. E eu aprendi com o Paulo Gaudense que lidar com o turismo é lidar com tudo, é mexer com tudo, mas não dar em nada. Então, turismo significa boa infraestrutura, né? Você ter realmente uma qualificação em serviços, você ter muita promoção, enfim. Bem, eu acho que em Salvador nós conseguimos, sim, colocar o turismo de Salvador num patamar que levou a cidade a ter um reconhecimento nacional e internacional. Do ponto de vista nacional, nós fomos premiados nacionalmente em 2 anos de introdução do Prêmio Nacional de Turismo, tanto em 2018 quanto em 2019, com muita inovação. Nós conseguimos aqui em Salvador associar exatamente esse que eu considero assim o suporte da base do turismo. Trabalhar com infraestrutura, com requalificação de orla, com a requalificação dos espaços urbanos, trabalhar com qualificação de serviços, por exemplo, né, como nós tivemos, entre outras coisas, com inovação nos atrativos, restaurar os fortes, implantar equipamentos culturais com temas importantes da nossa cultura, criar a Casa do Carnaval, investir na restauração no casarão que estava para cair e ali implantar um equipamento cultural que ganha uma grande visibilidade, porque Salvador, a gente reconhece que tem muitos ativos e atrativos, mas precisava se apresentar como nova. E, lógico que tanto nessa linha da melhoria de infraestrutura, mas na inovação com novos equipamentos, colocou Salvador numa posição, de fato, com muito destaque, sobretudo aproveitando os grandes ativos que nós temos, que é a cultura, que é a nossa arte, que é a nossa música, criando um calendário que muitos até criticam, né, porque dizem que Salvador é só festa, o prefeito só presta festa, nada. Quando o prefeito faz um festival da cidade para poder celebrar no final de março o aniversário da cidade durante 7 anos, com uma série de atrações culturais, artísticas na cidade, inclusive dando espaço e palco para que essas expressões possam estar presentes, não é só visando na perspectiva de você juntar nesse momento uma celebração local, é fazer com que a gente possa ter um produto a ser vendido num período em que, de repente, pode ser um período muito interessante para quem trabalha no verão, para quem reprograma as suas férias, por exemplo, um período de menor valor das passagens aéreas, da necessidade de ocupação da sua rede hoteleira, enfim. Quando se cria, por exemplo, uma maratona Salvador, ela é criada numa perspectiva exatamente de ela ser amadurecida como um produto turístico também, né? Quando você transforma uma noite de shows no Réveillon em um único local da cidade, né, e você traz um festival da cidade, diz para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro que essa cidade realiza o maior festival de final de ano do mundo, do Brasil, melhor dizendo, né? Então, você diz também, você transforma isso em produto para quem vende a cidade nesse período. Foi por isso que a gente atraiu novas companhias aéreas, como as low cost, que são as companhias de baixo custo chilenas, que vieram e começaram os seus voos no final de 2019, pela primeira vez operando diretamente de Santiago para Salvador, exatamente no Festival Virada. Então, eu acho que essas coisas todas, com uma boa estratégia de promoção, investindo efetivamente recursos, garantindo um orçamento, tanto para as ações convencionais de promoção, quanto com uma grande inovação, que foi a introdução do marketing digital, né? Salvador tem um grande site hoje, é ativíssima nas redes sociais, comparada hoje a grandes destinos do mundo, como inclusive Dubai, como Portugal, como Londres, enfim, Portugal, Lisboa, no caso, Londres, então, com grandes cidades no mundo, grandes destinos no mundo. Então, eu acho que essa composição a gente conseguiu fazer muito bem e talvez oferecer para quem não tem a visão do turismo como importante para isso. Por isso, a gente deixou de fechar hotéis, a cidade tem os 2 mais novos hotéis no centro histórico, né, que é o Fera Palace, que é o Fasano. A gente conseguiu atrair companhias, como eu disse, companhias aéreas, inclusive internacionais, para vir operar para Salvador, despertando aquilo que até mesmo nenhuma cidade sozinha pode fazer, porque depende muito da questão do ICMS, que é o imposto estadual sobre o querosene da aviação, mas a gente foi lá e conseguimos com essa capacidade. Então, acho que a gente tinha
batemos recordes, começamos a recuperar bem, recuperamos, Aurélio. E só para fechar, nós tínhamos para celebrar um grande ano em 2020, sobretudo com a entrada em operação do Centro de Convenções. A pandemia jogou o balde de água gelada na gente, mas eu acho que Salvador está numa posição eu diria, recuperação mais rápida, inclusive em relação a muitas cidades turísticas do Brasil, e por isso mesmo eu considero que a gente vai ter aí uma oportunidade de poder ver essa cidade rapidamente e recuperar essa atividade que é tão importante. Apostamos muito na retomada. Agora, só rapidamente, só por dois problemas que afetam o turismo em Salvador. Um é recorrente, né? O pessoal reclama sempre, o turista reclama da questão da segurança. A guarda municipal, a gente vê pessoalmente, que vê nas ruas, que ela melhorou muito nos últimos anos, ela está armada, está mais presente, né? Como é que você vê o papel do fortalecimento? Porque no mundo inteiro as polícias são municipais, no Brasil não tem esse, É. o papel da Guarda Municipal, principalmente nos lugares mais visitados pelos turistas, como ela pode apoiar nesse sentido. E outro problema é que você era jovem, quando entrou inclusive no governo da Bahia, estava em curso o Bahia Azul, né? O Bahia Azul limpou nossas praias, quem lembra das praias de Salvador, você como menino lembra das praias poluídas, né? Que despoluiu as praias, e esse processo, infelizmente, em alguns lugares está voltando, né? O INEMA tem constatado, infelizmente, que praias com poluição. Como é que você vê esse problema aí, da relação, inclusive, do município com a Embasa, teve vários atritos até nesse sentido, né? Como é que você vê, então, essas duas questões, a segurança e o papel da Guarda Municipal e a questão do saneamento básico que garante a limpeza de nossas praias? Olha, de fato, eu acompanho de perto a questão do investimento na guarda, na qualificação, algumas decisões que foi, inclusive, o armamento da guarda e acompanho de perto também a atitude da guarda, né? A Guarda Municipal de Salvador, na gestão de Assemineto, ela sai de ter uma perspectiva meramente patrimonial para ser, de fato, eu diria, também uma corporação de segurança. Veja que a gente tem segurado em algumas ocasiões, através da guarda, o papel da segurança pública, seja agora, por exemplo, nas restrições da pandemia, seja em alguns momentos, inclusive, como os próprios eventos, como o Carnaval, o Festival Virada, entre outros. E esse investimento ele ainda está para ser expandido. O Prodetur, que é esse programa de desenvolvimento do turismo, inclusive trouxe algumas ações visando exatamente ampliar vamos dizer assim, essa função de segurança que o município pode vir a ter, como, por exemplo, o video monitoramento, através de uma grande central de monitoramento que permita você ter uma capacidade de visão e de fiscalização muito maior de áreas não só de convivência da população local, mas também turísticas na cidade. Então, eu considero que a gente avançou muito, mas eu acho que tem limitações, entendeu, Aurélio? Não Limitações só constitucionais, né, infelizmente. não só, isso quer dizer, não só operacionais, por ter restrições do quantitativo, do efetivo, por exemplo, mas, sobretudo, as constitucionais, né? Seja do poder de investigação, seja do combate ao crime, seja do combate ao tráfico, a fronteiras, enfim. Então, isso se faz realmente com a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, e são competências que extrapolam a competência municipal, e diante de uma realidade que está espelhada no mapa da violência, Salvador tem realmente, nesse âmbito da violência, perdido muito espaço, né? Então, mas eu não entro nesse Mas momento aqui. eu acho que eu estava focando no turismo, né? No turismo, Claro, a Guarda Municipal exatamente. é importantíssima. Por exemplo, Importa, se você tem a Guarda Municipal lá no Farol da Barra, o turista se sente mais tranquilo. claro, Se você claro. tem no Pelourinho, se tem no Campo Grande, quer dizer, são lugares que é É, importante e, ter a guarda, né? pode melhorar e tem buscado melhorar. Hoje a gente tem um posto avançado da guarda no Farol da Barra, em outras áreas turísticas também. A gente já avançou, mesmo com esses investimentos que virão com o Prodetur, já avançou no monitoramento. Então, acho que tem muita, eu diria, muita qualidade realmente naquilo que foi feito. Com relação ao saneamento, é evidente, eu sou da época ainda do Coco Beach, que é ali uma praia que tem ali na saída do Jardim dos Namorados, onde Sim. meus irmãos surfavam. Eu nunca surfei lá, não, nem nunca nadei,
mas meus irmãos mais velhos surfavam lá na época que ela era chamada do Coco Beach, que é aquela saída daquele rio, Jardim de Alá chamado ali, de entre o Jardim dos Namorados e o entre o Jardim de Jardim do Alá. Namorado e o Jardim de Alá. É. Então, de fato, avançou muito com Bahia Azul, não só com Bahia Azul, mas Paulo Souto, quando saiu, deixou contratado um novo emissário submarino da Boca do Rio, né? Então, exatamente para poder fazer com que essa bacia de esgoto sanitária ela pudesse ganhar volume para poder ser não só tratada, mas também emitida aí para a distância da orla, da proximidade, como tecnicamente se faz depois de um tratamento, mas realmente depois de 2007, o Baía Azul praticamente ele foi extinto como programa mesmo de saneamento, né, com uma identidade, com os devidos recursos alocados. A Embasa tem tido muita dificuldade na expansão das ligações residenciais, e quando você falta investimento, diminui pelo menos esse investimento, e da mesma forma a cidade continua crescendo, é muito comum que a população, sobretudo a de menor instrução e a mais pobre, ela acabe fazendo o que nós conseguimos enxergar melhor na parte de energia, o gato. Então faz a ligação Joga no pluvial. diretamente da sua expansão, da laje que cresceu para cima, todo esgoto vem e vai para a rede pluvial, e esse esgoto in natura está indo parar na Baía de Todos os Santos ou na orla e nessa praia que você atlântica de está Salvador. dizendo que a gente está, quem passa pelo Costa Azul, quem passa pela Magalhães Neto, lá está sentindo o cheiro, né? O cheiro já está dando para sentir, né? Você falou do Coco Com Beach, né? certeza, com Então, certeza. Então, isso é péssimo para o turismo, e péssimo para a qualidade de vida do soteropolitano no dia a dia, né? Sabe o quanto isso é eu sou negativo. praticante do stand-up paddle, do SUP, de vez em quando, quer dizer, já estou aí há 6 meses sem poder praticar uma remada, e a gente se depara nas correntes na Baía de Todos os Santos, realmente, com visivelmente dejetos ali, né? Então, isso é muito ruim. Salvador tem uma única praia. Eu conversava numa live há algum tempo atrás com o ex-secretário de Meio Ambiente de Portugal. Lá parece que tem 400 praias de bandeira azul, mas, entre outras coisas, a gente pode avançar muito. A gente tem buscado aí, inclusive dentro também do Prodetur, fazer a certificação de bandeira azul em toda a costa de Estela Maris, Flamengo e Pitanga. Essa é uma demonstração de atenção que a gente tem do ponto de vista ambiental com as nossas praias, a nossa orla, mas, de fato, esse problema é um problema seríssimo, depende muito da alocação de recursos, de investimento. É uma área que eu acredito muito, Aurélio, que a União precisa até avançar também do ponto de vista da participação, e, por último, que o PT resolva, de uma vez por todas, a sua posição em relação à privatização ou não da Embasa, né? Como alocar recursos para poder, de fato, Quer dizer, ou assumir a sua responsabilidade, ou dentro de um processo legítimo, que é um processo de privatização, colocar o setor privado para investir no saneamento aqui na Bahia, mas, sobretudo, na região metropolitana e em Salvador. o governo federal e o Congresso Nacional fizeram sua parte com o novo marco do saneamento, né? Então, Verdade. isso também tem que se refletir agora no estado e no município aí para que a gente tenha esses avanços que são fundamentais. Eu acho que você que teve toda essa experiência no turismo sabe o quanto isso é fundamental para o turismo. O turista Claro. quer uma praia limpa, quer uma água limpa, né? E nós também merecemos, né? Como cidadãos de Salvador. Sem dúvida, sem dúvida. Cláudio, eu quero te agradecer muito e te deixar as palavras finais aí para você falar à vontade agora. Você está concorrendo novamente, né, para vereador, tá? E para você deixar sua mensagem para quem está acompanhando o canal, o pessoal aqui de Salvador. Enfim. Olha, bem, Aurélio, só palavras de agradecimento. Conversar com você, como eu disse logo no início, é muito bom e fácil. Primeiro, pela o seu conhecimento, né, a sua intelectualidade, a sua também forma de conduzir essas conversas, não só aqui publicamente, mas pessoalmente também, mesmo a gente ali sempre foi muito agradável conversar com você. Então, por isso, aqui também de público,
eu coloco que aqui essa conversa está sendo transparente, muito aberta, com a liberdade que ambos aqui têm de poder se posicionar, mas eu fico muito grato com a sua condução. É claro que é também uma oportunidade muito grande que você me deu para, aqui de uma forma até extensa, trazer para as pessoas um pouco mais de conhecimento sobre a minha trajetória de vida, a minha relação pessoal também, com até mesmo familiar, mas também temas tão importantes para a nossa cidade, para a Bahia e para o Brasil. Então, eu fico muito feliz, lhe agradeço muito, espero que assim que a gente possa estar no ar, no seu canal, estimular as pessoas a acompanharem e aproveitar, inclusive, essa oportunidade para interagir. Essa não pode ser uma projeção e uma veiculação estanque, ela tem que produzir, inclusive, uma dinâmica, né, da gente até debater a partir do vídeo, é isso que eu pretendo também estimular, e tanto as pessoas que me seguem, quanto as pessoas que vão vir trazer as suas posições mais críticas, enfim, assim que a gente vem buscando construir. Claro que eu vou enfrentar nos próximos dias uma eleição, mas vou deixar para o momento certo, a partir de 27 de setembro. A gente ainda está numa fase de pré-campanha, as convenções foram recentes, e a partir de 27 de setembro eu vou convidar, logicamente, todo cidadão, toda cidadã de Salvador a acompanhar os nossos canais também, as nossas redes sociais, a própria internet para pesquisar um pouco, e essa está sendo uma grande oportunidade também que você acaba me dando para não fazer política, mas sim para poder politicamente também me posicionar e ajudar nesse sentido também das pessoas me conhecerem melhor. Então, muito obrigado, um grande abraço e muito obrigado a todos que acompanham essa conversa também aqui no canal Aurélio Schomer.